Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a trabalhar o princípio da libertação. As figuras representam os sentimentos de vergonha e de culpa. Hoje nós vamos debruçar sobre esses dois, só lembrando, que os nossos princípios constituem o primeiro pilar da nossa metodologia e que o princípio que nós estamos trabalhando, o princípio da libertação, trata dos sentimentos negativos, dentre os quais então nós temos esses dois que a gente escolheu para tratar hoje. E vamos começar, como já fizemos em oportunidades anteriores, com outras emoções ou sentimentos, com um pequeno teste. Não sei se vocês conseguem ler todo o texto que está descrito em cada linha. Eu vou ler alguns como exemplo. Você considera importante o que os outros pensam sobre você? Você se preocupa sobre como os outros te veem? Você tem dificuldade em responder quando é criticado? Não acredita que alguém possa falar bem de você? Se considera menos capaz que os outros que você conhece? Se sente envergonhado quando alguém que está junto com você age de forma boba ou ridícula? Se você teve um número razoável de respostas sim a essas questões, então nós estamos com esse sentimento de vergonha. A vergonha é uma crença, na verdade, equivocada que a gente desenvolve e que nos gera dor. Ela é sempre negativa, no sentido de gerar um sentimento de que nós não somos adequados para lidar com aquilo que está nos acontecendo no momento. É como se a gente acreditasse que temos uma deficiência. E ao acreditar nisso, obviamente a gente se sente diminuído, se sente menor que os demais. Temos uma tendência a nos isolar, a deixar de comunicar com os outros. E o pior de tudo, passamos a ser alvo fácil de um tipo de predadores, ou se vocês quiserem, jogadores. O jogo da vergonha, ele é representado por essas duas atitudes. À esquerda, nós temos representadas as pessoas que sentem vergonha e que, em função disso, desenvolvem o que se chama da síndrome da amabilidade crônica. Ao invés de trabalhar a vergonha, a pessoa procura criar uma capa e ser amável com todo mundo e de forma continuada, tal forma que as outras pessoas, entre aspas, gostem dela, para que ela receba um feedback positivo. E quando nós temos pessoas que desenvolvem essa atitude, tem outras pessoas que se dão conta disso e acabam tomando atitudes que provocam vergonha nos outros de forma proposital, para se sentir superiores, porque quem percebe que o outro está envergonhado e vai tirar proveito disso, acaba então usando isso como uma forma de ataque ou de intimidação. Esse processo é, na verdade, uma de muitas estratégias de manipulação. Para a gente não cair nisso, nós precisamos nos libertar da vergonha. Isso não é fácil. O humor pode ser uma ferramenta bem adequada, a gente aprender a rir dos nossos próprios erros. O mais importante é saber que o fato de termos errado não converte a gente num erro. Errar é humano, mas o erro
é um conceito abstrato, não é um ser humano. Então nós precisamos entender isso para deixar de ouvir aquela vozinha interna que diz você não presta, você é deficiente, e a partir daí então conseguir de fato desenvolver aquele potencial que nós temos e que a vergonha não nos deixa ver. É muito melhor sermos sem vergonha, né? Não no sentido popular da expressão, mas quando a gente se livra, né, dessa vergonha, a gente passa a ser mais facilmente perseverante e passamos a nos arriscar mais na busca de nossos sonhos e objetivos. Essa é a grande dica. Outro sentimento que nós vamos trabalhar hoje é o sentimento de culpa. E a culpa tem, na verdade, vários aspectos. Ela é mais complexa do que a vergonha, tem mais consequências. E ela foi também trabalhada por muito mais pensadores. Em primeiro lugar, né, precisamos registrar que existe uma culpa que é real, uma culpa que é efetivamente mensurável, porque na nossa sociedade existem regras, chamadas de leis, que podem ser regras definidas por um órgão como um Congresso Nacional, que determina leis que têm consequências jurídicas. Podem ser leis morais, né? Conceitos que nós temos de relacionamento, que de repente, se um de nós quebrar, todos os outros vão entender que a pessoa tomou uma atitude imoral. Ou pode ser considerado uma lei divina, né? Se estivermos num grupo que tem uma crença religiosa comum, por exemplo, e alguém tem uma atitude que transgride as regras desse grupo. Então, quando acontece esse tipo de transgressão, de fato, o transgressor recebe, de alguma forma, uma pena. Essa pena, no caso das leis formais, é o processo judicial, eventualmente multas, prisões. Em outros casos podem ser outros tipos de consequências, mas todas elas têm por objetivo declarado, né, fazer com que esse erro que levou a essa transgressão se transforme numa oportunidade de melhoria. Para isso, é claro, o transgressor precisa se arrepender do que fez e, a partir daí, então, iniciar um novo processo. A Cassandra Brown, né, professora, escritora americana que nós já citamos várias vezes aqui, nos lembra que culpa e vergonha estão muito relacionadas, né? Quando diz ela, se a culpa estiver ao volante, a vergonha estará no banco do carona. Isto é, quando a gente de fato sente essa culpa, né, mesmo quando ela é real, nós corremos o risco de passar por tudo que nós acabamos de descrever em relação à vergonha. A culpa que nos prejudica é a culpa que nós chamamos de culpa negativa. É quando o sentimento de culpa geralmente possui não uma causa real, uma transgressão de uma regra combinada com os outros, mas é consequência de uma emoção dentro da gente. Quando a gente passa a ter pensamentos do tipo, eu deveria ter feito tal coisa, né? Ou então, quando a gente se preocupa em fazer as coisas para os outros e não para a gente, coloca a felicidade dos outros antes da gente. Ou a gente desenvolve uma forma de agir, nunca ficando bravo, aceitando tudo que os outros descerem a lenha na gente. Isso acaba, então, gerando um sentimento que atormenta a gente, que ele é contínuo, mas que tem origem interna. E quando isso acontece, nos lembra a professora
Margarita Gonzalez, outra que já citamos algumas vezes, a gente acaba desenvolvendo pensamentos de que a gente não merece o bem-estar. Essa é a consequência, né, desse sentimento de culpa, nesse caso autoimposto. O Sêneca já tinha tratado desse tema, dizendo que esse sentimento de culpa é a mais grave punição que nós podemos ter quando a gente comete uma transgressão. E o Oscar Wilde também tratou disso, né, dizendo que a gente deve tomar cuidado com a autocrítica. É um luxo, diz ele. Quando nós nos culpamos a nós mesmos, nós nos sentimos como se ninguém mais tivesse o direito de nos culpar. Nós acabamos sendo, entre aspas, acusadores ou promotores da gente mesmo, com tanta energia que os outros nem entram nessa jogada. E como esse sentimento ele é então tão poderoso em termos de gerar dificuldades para a gente, ele acaba então sendo uma ferramenta extremamente interessante para os manipuladores. Se alguém conseguir plantar culpa no outro, acaba fazendo com que a pessoa tenha todas essas reações que a gente acabou de descrever. Basicamente isso passa por aquilo que nós chamamos de plantar culpa. É uma técnica que se baseia em interagir com os outros, colocando questões que façam a pessoa se sentir culpada. E pode começar com uma frase dizendo: você é culpado, porque você me disse para fazer determinada coisa e não deu certo. Ou estou bravo, triste com você, porque você fez não sei o que eu não gostei, e a culpa desse sentimento ruim que eu tenho é tua. Ou então assim: olha, você tem que me ajudar, porque eu estou sofrendo em função de qualquer motivo aí, mesmo que não esteja diretamente relacionado com a pessoa que nós estamos conversando. Esse tipo de plantação de culpa é que nos gera muitas vezes problemas, né? Quando a gente convive com pessoas com esse perfil. A Melody Beat, né, escreveu que muitas vezes as coisas pelas quais nos sentimos culpados não são problemas nossos, que é o caso em todos esses exemplos de plantação que a gente acabou de descrever. Nesse caso, outra pessoa se comporta de forma inadequada ou ultrapassa de alguma forma os nossos limites. Se nesse momento nós desafiamos esse comportamento, aquela pessoa fica irritada e defensiva. E aí então isso só acaba reforçando o nosso sentimento de culpa. Precisamos entender, né, que essa culpa plantada tem sempre como característica a tentativa de colocar na gente a responsabilidade de alguma escolha que foi do outro. A culpa real só pode acontecer se nós transgredirmos uma regra. Nesse caso, o que está acontecendo? Alguém fez uma escolha e essa escolha acabou sendo transferida, ou tentativa de transferência dessa responsabilidade para a gente. E a saída para isso é uma única palavrinha, né? A Marta Medeiros nos ensina que, por mais disciplinada e responsável que a gente seja, tem duas coisinhas que operam milagres. A primeira é a dizer não. Quando a gente ouve, identifica, né, essa tentativa de manipulação. E a segunda é a não sentir culpa por dizer não.
porque às vezes a gente até consegue dizer não, mas sente culpa ao negar os pedidos de quem está tentando nos manipular. Do outro lado, né, se a gente se colocar nas calças ou na situação de quem está tentando manipular, tentando plantar culpa, afinal somos todos humanos, né? Então nós vamos cair nessa situação que o professor Robert Anthony descreve aqui. Se a gente culpa os outros, então nós estamos renunciando ao nosso poder de mudar. Porque se nós culpamos os outros, então a responsabilidade pelo que não deu certo em nossa visão é dos outros. E, portanto, nós não vamos fazer nenhuma modificação no nosso comportamento. Afinal, a responsabilidade do outro, né? Quem tem esse comportamento acredita nisso. E, ao acreditar nisso, acaba, então, renunciando a qualquer tentativa de mudança, porque não identifica a necessidade de mudar. Voltando no sentimento de culpa, a gente precisa tomar bastante cuidado com ele, porque se ele se perdura no tempo, se a gente vive sentindo culpa, então a gente acaba de alguma forma se automutilando no sentido psicológico. A gente acredita que a gente não tem valor e acaba aceitando maus tratos de chefes, de parceiros e até da gente mesmo, quando a gente escuta, né, dentro da nossa cabeça aquela autocrítica completamente negativa. O que fica por trás desse processo, né, é que quando a gente tem esse tipo de sentimento dominando a gente, é como se o passado estivesse ainda presente dentro do momento atual e acabe então assumindo a função de controlar a nossa vida. Essa é a grande consequência, o grande problema, né, prático da gente viver em culpa. Essa reflexão de autor desconhecido, né, avança exatamente sobre essa questão, quando diz que culpas, desculpas e culpados, que são todos os versos e reversos dessa medalha, são pesos desnecessários que travam os passos, impedem a gente de andar, corroem os laços, os relacionamentos, e impedem o caminhar, o nosso desenvolvimento. Portanto, assuma a responsabilidade que lhe cabe, repare o que for possível fazer e avance, sem olhar para trás. Como fazer isso? Como nós livrarmos da culpa negativa? A primeira coisa é a seguinte: errar é humano. Se acontecer, nós devemos, então, em primeiro lugar, verbalizar isso na frente dos outros. Olha, aconteceu assim, assim, e em função disso eu peço perdão e sigo em frente. O mais importante nesse processo é nunca ficar parado. A culpa, quando ela nos prende, ela acaba se tornando opressora no sentido de paralisar a gente, de impedir que a gente ande. Então, quando a gente se força a seguir em frente mesmo desse jeito, a gente tem chance maior de se livrar desse sentimento. Se nós, de fato, erramos alguma coisa e prejudicamos alguém, então, como parte desse processo, a gente deve reparar o dano, assim que for possível. E sempre devemos lembrar que cada um de nós é um ser valioso, que tudo aquilo que nós temos é importante para a gente, e não importa o que aconteça, a gente deve continuar a desfrutar desse processo. Dessa forma, a gente
consegue readquirir o direito de ser feliz. Mas precisamos lembrar que, como já foi dito antes, a felicidade não cai do céu, né? Precisamos conquistá-la. E quando a gente se livra da culpa negativa, né, o que a gente acaba recebendo como prêmio é a nossa liberdade, né, de ficarmos livres para escolher o que a gente quer fazer. O Zig Ziglar, outro autor que já citamos diversas vezes, né, diz que nós devemos deixar as desculpas, né, as justificativas para o sentimento de culpa de lado e lembrar que somos capazes de fazer isso. O Wayne Dyer, né, outro autor americano, diz que gente sadia e realizada é livre de sentimento de culpa e de toda a ansiedade subsidiária. A ansiedade é outro sentimento que muitas vezes deriva da culpa. Então vejam, não se trata só de ser sadio mentalmente, mas de sermos realizados. Sentir a realização com culpa não é possível.